promessa do Senhor na vida do pastor Ariston e esse é o Podercast, né? É um lugar onde abençoa o pastor Ariston, abençoa os homens e as mulheres de Deus que ele traz e abençoa você que está na sua casa, que hoje nós vamos falar do tema Conhecendo o Anjo do Seu Ministério. Acho que vale a pena você ficar até o final. Eita, vai ser forte o tema. E para você, que o pastor Luciano participou 3 vezes do nosso programa, eu vou deixar os 3 programas aqui na descrição. Se você não assistiu, assista. Ele falando da sua história, do batismo do Espírito Santo, que ele demorou 21 anos para receber o batismo com o Espírito Santo, está no primeiro programa. Isso. No segundo ele falou sobre anjos, cirurgiões, de arrebatamento, de levitação, né? Pessoa sendo levitada. Os 3 programas foi muito forte, testemunho de cura até hoje, pastor Luciano, Sim. Batismo com o Espírito Santo, pessoas receberam a unção nesses programas. Então os 3 vão estar aqui na descrição do vídeo. Você abre a descrição é fechada. Tem gente que não consegue achar a descrição, ela é fechada e aí você vai assistir os programas dele. Também vou deixar, ele vai falar o Instagram, mas eu vou deixar o Instagram dele também na descrição. Marcado, né? Primeira pergunta, existe anjos da guarda? Boa pergunta, pastor. Boa pergunta. Esse é o anjo que nos acompanha desde o nosso nascimento. Quando a gente fala sobre a questão dos anjos, é a coisa mais simples das pessoas entenderem, né? A gente começar a falar desse assunto, é legal a gente falar disso, porque depois a gente vai falar dos anjos ministeriais, né? Mas o anjo da guarda é aquele anjo pessoal, né? Desde o dia que nós nascemos, o Senhor designou um anjo para cada um de nós. E aí a palavra que eu posso falar é Salmo 34:7. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. O temer ali não tem ministério. Não é um pastor, não é um missionário, não é um profeta. É quem teme. Então todo homem e mulher de Deus que teme ao Senhor, né, que respeita o Senhor, que tem o Senhor como seu Deus, tem anjos acampados. Então, quem acampa não é uma visita, não é um anjo que passeia lá, é um anjo que acampa, é um anjo que dorme do lado dele, é um anjo que enquanto a pessoa está dormindo, ele está ali acampado no sentido de morada, né? Então, esses são os anjos da guarda, né? Acampam-se ao redor dos que os temem com a missão de quê? Os livra. Então, o anjo da guarda é um anjo guardião, é um anjo protetor, que tem a função exatamente de guardar, de proteger os servos de Deus que temem ao Senhor. E a palavra acampar ali, ela não pode ser uma morada fixa, porque com o tempo, conforme nós vamos crescendo e nós vamos... o anjo também se movimenta, né? A gente vai crescendo no ministério, a gente vai avançando, os anjos também se movimentam. Então, ele não pode ter uma morada fixa, assim como nós moramos também. Uma hora nós estamos num lugar, uma hora nós estamos em outro lugar, uma hora nós descansamos, uma hora nós viajamos. Então, o anjo não pode ter uma morada fixa, então ele se acampa onde a gente está. Então, isso é muito tremendo, isso é palavra de Deus, né? Uma outra palavra muito conhecida, que poucas pessoas falam a respeito de anjo da guarda, é o Salmo 91. E tem pessoas, né, que às vezes não acreditam muito no ministério com anjos ou acha que, irmão, isso aí, eu tenho Deus e tal, eu não preciso de anjo. Só que então ele não conhece o Salmo 91. Salmo 91, para você que, se você não gosta do ministério com anjos, você não ora o Salmo 91, hein? Porque o Salmo 91 começa, como você sabe, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, tal. No versículo 10 ele diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E aí você pensa que é por causa que Deus está te guardando. Mas não. Porque aos seus anjos, Deus dará ordem ao teu respeito, para que te guardem por onde quer que andares. Olha só. Para que te guardem por onde quer que andares. Então, nenhum mal que não vai te suceder é porque Deus ordena aos seus anjos para te guardar. Então, existem os anjos da guarda. E aí continua: eles te sustentarão em tuas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Então os anjos do Senhor evitam acidentes, cuidam para que coisas ruins não aconteçam, livram na medida da nossa abertura e da nossa obediência. Por isso que em alguns momentos,
E aí é assim que se movimenta o anjo da guarda. Em alguns momentos acontecem umas coisas, outras vezes você vê o próprio livramento do Senhor de maneira tão... Quem você é que nunca teve um grande livramento da parte do Senhor e é como se o Senhor tivesse te livrado por 1 centímetro, por 1 milímetro. Eu tive coisas assim, acho que o pastor Aras também, e acho que você que está em casa também. E você percebe que você tem que, como se fosse realmente um anjo do Senhor ali que te livrou, né? E aí, aqui muitas vezes nós passamos por isso, somos livres disso, mas às vezes a gente não sabe que Deus usou um anjo para nos guardar. Então aqui a palavra está dizendo o anjo da guarda. E é interessante, pastor Luciano, você falando sobre isso, e a pergunta tem a ver com duas em uma só. Primeiro, esse anjo da guarda você explicou bem, mas até o ímpio, aquele que não é crente, tem. Eu queria saber, o ímpio ali, você explicou bem que o servo do Senhor, aquele que tem um seu anjo, tem. E muita gente questiona quando, até no podcast que já teve alguns de anjos, você mesmo falou de anjo nos Sim. outros podcasts, alguns falam, qual é a base bíblica? Qual é a base? Você citou duas, mas tem outras bases que pode falar, ó, é bíblico esse ministério de anjos. E se, a primeira pergunta, os ímpios têm também anjo de guarda? E qual outra base bíblica você poderia falar que realmente o ministério dos anjos é real, atual? Sim. Muito boa pergunta, porque hoje nós temos dois extremos, pastor Ares. Nós temos dois extremos. Nós temos o extremo das pessoas que falam assim, poxa, como eu não entendo, tudo que a igreja não entende, ela costuma levar para o lado mal. Tudo que ela não entende, ela demoniza. Então assim, eu não entendo sobre isso, não deve ser de Deus não, né? Ó, pastor Ariston veio aqui na igreja, orou, o povo caiu, nunca vi isso. Não deve ser de Deus isso não. Então tudo que a igreja não entende, ela leva para o lado mal. Então, se nós temos um lado com relação ao ministério dos anjos. Como eu não entendo, eu prefiro não mexer com isso, para eu não errar. A gente até compreende isso. Só que, do outro lado, nós temos as outras pessoas que quer adorar anjo, que só fala de anjo, que não fala de Jesus, que não tem o nome de Jesus. Então nós temos dois extremos, os dois extremos não estão certos. A palavra fala o quê? Que nós temos que ser temperados. Nem muito salgado, nem muito sem sal. Nós temos que andar no equilíbrio. Eu não preciso anjos do Senhor quando você vai para a palavra, e a gente vai falar um pouco disso aqui. Onde tem anjos de Deus de verdade, não tem adoração para anjo. Onde tem anjos de Deus, mesmo o nome do Senhor Jesus que é engrandecido naquele lugar. E os anjos se manifestam aonde o nome do Senhor Jesus é engrandecido. Aonde tem bagunça, eles não se manifestam. E do outro lado você tem a secura, a incredulidade, olha, eu não quero me abrir para isso. E aí quem faz isso está negando o ministério. Então, vou falar um pouco aqui de algumas passagens, alguns lugares onde muitas vezes a gente... É tanto lugar que aparece anjo na Bíblia que parece às vezes que as pessoas não leram ou até que esqueceram. Mas que parece que é vendado, sabe como uma coisa que está vendada aos olhos das pessoas? Quando eu começar a falar aqui, você vai falar, meu, é verdade. Passou por tudo isso e eu não estava nem lembrando. Quer ver que eu te mostro? Ó. No Velho Testamento, quando o Senhor quer dar um filho para Abraão, um anjo aparece para Abraão e fala para ele, e Sara dá risada naquela hora. É um anjo que fala com ele. Quando Abraão vai entregar Isaac, é um anjo que coloca o cordeiro lá em cima. Quando Deus vai chamar Gideão para a guerra, é um anjo que aparece para ele, que fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando Jacó está no Peniel, são anjos proféticos que estão naquele lugar. Anjo subindo, um anjo descendo, anjo abrindo portal, oração subindo, resposta de Deus descendo. São anjos que estão ali. Quando Agar passa por aquela questão com Ismael, é um anjo que aparece para ela. Quando Daniel está em batalha, são anjos que aparecem para ele. É Gabriel e Miguel que aparecem para ele. Anjo de revelação e anjo de guerra. Quando Ezequiel precisa ter uma revelação, no capítulo 1 de Ezequiel, quem aparece para Ezequiel é um querubim. É um anjo profético que traz a revelação. Quando Isaías tem uma visão, vai diante do altar, quem que aparece lá? Os serafins. São anjos de fogo, anjos ardentes. Quando Elias é elevado ao céu, anjos, carros e cavalos de fogo aparecem para ele, que faz a questão do arrebatamento, anjos de arrebatamento. Quando Eliseu também tem as experiências dele com anjos. Então você vê o Velho Testamento inteiro. Eliseu está lá naquela questão da guerra,
que vem contra ele, o moço fica desesperado, e aí ele fala, carros e cavalos contra nós. Ele fala, calma, são mais que estão conosco que estão com ele. E aí, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, carros e cavalos de fogo, exércitos angelicais de guerra aparecem na ministração com Eliseu. Então você vê o Velho Testamento, tô dando exemplo aqui, correndo, pra gente não tomar muito tempo, mas é só você ir passando pela palavra de Deus inteira, você vai ver anjo o tempo todo. Mas parece que as pessoas estão vendadas e não vê, e nós queremos abrir mão disso. Então existe um perigo no meu coração. Eu nunca quero, pastor Alisson, limitar o poder de Deus. Eu nunca quero travar a ação de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que a operação com os anjos, pela palavra de Deus, eles são instrumentos de Deus. Eles são ferramentas de Deus. Então, quando eu digo assim, eu não quero que anjos ministrem, não quero pregação, não quero ministração na minha igreja, eu não quero falar sobre anjos no meu ministério, você está dizendo assim, eu não quero que instrumentos de Deus sejam usados aqui. Isso é forte. É forte isso aí. E é interessante isso, eu acompanho a sua agenda, você está sempre ministrando em igrejas, né? Eu fui até numa igreja que você ministrou, o poder de Deus se manifestou. É verdade, e depois teve até problema aí. Até o pastor teve problema. Mas você não tem liberdade para falar de anjos em todo lugar. Não, é difícil. Como você sabe a igreja que pode falar ou não? Você já conhece a história? Você fala, aqui eu posso falar de anjo, aqui eu não posso? Olha, igreja tradicional, normalmente eu não falo. Não, a gente não entra nesse assunto, só a não ser que seja um treinamento, a não ser que seja um lugar aberto para isso. Mas quando são convites de igrejas, eu não consigo entrar com tanta profundidade. Então, como a gente não consegue, que nem aqui, nós estamos no podcast, você que está aí, está assistindo, é porque você se interessa por esse assunto. Eu estava até falando com o pastor Paulo, e tem podcasts que a gente tem mais profundidade do que uma pregação. Porque às vezes você está numa pregação, numa igreja, e na pregação você tem que abranger todo tipo de pessoa que está lá. Você vai ter uma pessoa que tem problema com casamento, você vai ter uma pessoa em depressão, você tem uma pessoa enferma, né? Você tem todo tipo de gente. Então você não consegue ter profundidade no assunto. Então por isso que é tão importante o Podercast. Porque você consegue pegar um tema e a gente ir na profundidade. Porque como é um tema polêmico, se eu não trago essa base aqui, eu tenho problema. Então eu vou chegar numa igreja. Pastor, o senhor tem meia hora para pregar. Nessa meia hora, você tem meia hora para pregar, orar pelos enfermos, entregar profecia. Como é que você faz? Você tem que escolher. Então a gente realmente não tem esse tempo hábil. Então, como eu não tenho como destrinchar o assunto polêmico, eu vou travar a igreja. Você entende? O senhor ministra a cura, o senhor sabe disso. Então, assim, às vezes a cura já é difícil, que a gente tem que trabalhar a fé e tal do povo. Você já precisa de um tempo, quem dirá um trabalho desse aqui. Então, às vezes, nós ministramos na operação angelical, mas sem explicar. Eles nem sabem o que está acontecendo, quem está curando eles lá, o que está se movendo, mas os anjos estão trabalhando. Mas você não usa a palavra... Às vezes não. Você fala assim, eu toca. Em vez de falar anjo, toca. Às vezes não, depende do lugar que a gente está. Já teve lugares, pastor, já teve lugares que às vezes o Senhor nos usa de algumas maneiras, né? Por exemplo, às vezes o Senhor nos usa, o Senhor fala no nosso coração, sopra. Essa ministração você sopra. E é bíblico, tá? Jesus, quando foi no finalzinho do ministério, no finalzinho do Evangelho de Lucas, ele diz assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E dizendo isso, soprou sobre eles. Então Jesus tem uma hora que ele sopra. E ele está falando a respeito do Espírito Santo. Então, uma vez eu estava numa igreja tradicional e veio uma multidão para frente. Eu sabia que o povo ia se travar ali. Eu entrei no meio do bolo das pessoas. Um monte de gente na frente. Era uma mulher que estava com dor no braço. Eu abaixava o braço dela e soprava no braço para ninguém ver escondido. Falei, Senhor, o Senhor me coloca em umas, viu? Que eu tenho que... A gente tem que passar por umas situações, porque senão o povo se trava. Deixa eu falar com você, porque talvez alguém tenha pensado assim, pastor Ariston. Alguém falou assim, mas isso é só passagem do Velho Testamento. Você falou só do Velho Testamento. E no Novo Testamento tem anjo? Não, no Novo Testamento só Jesus, né? Você também precisava... vai ter os seus olhos abertos nesse momento e descortinar o ministério angelical no Novo Testamento. Se eu te falar que no Novo Testamento tem mais anjo ainda do que no Velho, você acreditaria? Eu acredito. Vamos lá. Vou falar rapidamente aqui. Nascimento de João Batista. O anjo aparece para Isabel e traz a mensagem, um anjo mensageiro. Nascimento do Senhor Jesus. Um anjo aparece para Maria.
Um anjo é designado para trazer a mensagem do Messias. Olha isso. Jesus no deserto. Os anjos vêm servir o Senhor depois de passar pelo deserto. No momento mais difícil que Jesus está vivendo, no Getsemane, antecedendo a cruz, os anjos vêm o consolar. Quando Jesus ressuscita, os anjos estão ali dizendo, esse daqui já não está mais aqui, mas ressuscitou. Quando Jesus é assunto aos céus em arrebatamento, quem está do lado? 2 anjos estão ladeando os discípulos que estão olhando para cima, vendo Jesus subir. Os anjos cutucam, vocês estão vendo esse daí que vocês estão vendo subir? Traz uma mensagem. Logo, logo, ele vai voltar. A mensagem da volta quem traz são os anjos. Os anjos estarão presentes na vinda do Senhor. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, junto com os seus anjos. Jesus vindo junto com os seus anjos. Promessa dos anjos do Senhor. E no Apocalipse, todas as taças, o tempo todo os anjos manifestando. Atos dos Apóstolos. Tem 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Sabe quantas vezes a palavra anjo aparece? Mais da metade dos capítulos. Em 16 vezes aparece a palavra anjo em Atos dos Apóstolos. Quando alguém já chegou a dizer, Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Aonde tem o mover, e eu concordo com isso, eu acredito que deveria ser mesmo, mas no mover dos atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, quem está lá presente? Os anjos. Muito lindo, muito forte. Jesus, talvez tem gente falando, não, meu ministério não preciso disso, tal, eu só oro em nome de Jesus, pois o ministério de Jesus precisava de anjos. Por várias vezes a gente vê aqui, como eu já citei, que os anjos visitaram o Senhor. E tem uma hora que é peculiar, quando fala disso, é interessante, em Mateus 26, 53, quando Jesus vai ser preso e Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, Jesus fala assim, por que você está pegando essa espada? Você não está entendendo por que eu estou aqui, não? Estou aqui por um propósito. Mas se precisasse, eu pediria para o meu pai. Ele mandaria 12 legiões de anjos para me proteger aqui. Jesus tinha disponível para ele 12 legiões de anjos. Mas tem gente que acha que não precisa. Louvado seja o Senhor. Essas legiões, cada legião, se tem na história dos teólogos, diz que cada legião era compatível a 6.000 soldados. Então, se você fizer 12 legiões, dá por volta de 72.000 anjos disponíveis para Jesus, se ele quisesse se defender naquele momento. Os anjos que guardavam o Senhor. Era só ele falar, Senhor, manda os anjos para me proteger. Viria 72.000 anjos. Lembrando só que em Isaías capítulo 37, um anjo só foi responsável por derrubar 185.000 soldados de Senaqueribe, dos assírios. Então você imagina o estrago, pastor Ariston, que 72.000 anjos fariam para proteger Jesus. Então isso é muito legal. Quando você vê como que tá tão claro, como quando a gente para olhar, eu fico preocupado, porque nós estamos vivendo um tempo de avivamento, sim ou não? Sim. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento muito poderoso. O canal do Podercast é uma ferramenta de Deus para fazer isso. Amém. Né? E está acontecendo isso, está alcançando muitas pessoas. Pessoas estão sendo ativadas, pessoas estão recebendo, né, sinais nas suas casas, curas, né? Quantos testemunhos a gente tem visto. E quando nós queremos podar o chamado, podar o ministério, nós corremos o risco de impedir uma operação de Deus. Porque eu te garanto, pastor Ariston, sem o ministério com anjos, não pode acontecer o avivamento. E é tremendo isso, lembrando até de Pedro, foi livre da prisão, ele ia ser morto, um anjo foi tirar ele lá da prisão em Atos, né? Isso. Tem muitas referências bíblicas, meu irmão. Exatamente. Você que... Aí a gente fala sobre os anjos de libertação. E como começou isso? Essa ativação dos anjos? Porque você veio da linha mais pentecostal, mais tradicional, ou qual era a sua linha? A minha vida foi uma revolução, né? Você é uma linha mais tradicional, de repente anjos foi fácil. Como foi essa ativação? Legal essa pergunta. Eu vim de uma linha tradicional, pentecostal, né? Assembleiano. E um belo dia eu comecei a conhecer o ministério apostólico, né? Eu comecei a ver alguns homens de Deus que se moviam em cura. E aí eu comecei a ver, como você, vendo vídeos,
buscando ser ensinado, buscando fazer mentorias, buscando fazer cursos, indo até essas pessoas, indo em seminários, né? E comecei a abrir os meus olhos para isso. E no meu meio eu fui muito confrontado por isso, obviamente, né? Porque você tá no meio que ninguém vê isso. E quando eu cheguei para trazer isso, eu sofri demais, né? Muita rejeição, falso profeta, herege, tá querendo se aparecer, tá querendo trazer coisa que não é daqui. Isso aqui não é de assembleia, como aconteceu naquela igreja que o senhor foi comigo, né? Que o pastor é um grande homem de Deus, teve uma revolução na igreja. E todo mundo que não quis viver isso foi embora e outros ficaram. E hoje ele também está vivendo os mistérios de cura lá também. Então eu comecei a trazer isso. E teve toda uma dificuldade, mas as coisas continuaram acontecendo. Eu não parei, fui afrontado e tudo mais, mas eu não parei, porque eu sabia que era de Deus e as coisas começaram a acontecer de uma maneira mais forte. E aí a igreja que nós começamos, que nós estamos, né? Que é aqui na Zona Leste de São Paulo, no Jardim da Glória, começou a se abrir mais para isso, porque não teve como negar. Porque contra fatos não há argumento, certo? Uma coisa é você me ouvir aqui, você falar, algumas pessoas podem ouvir e falar, não sei se é verdade ou não é. Outra coisa é todo dia você tá vendo nego curado lá. Todo dia você tá vendo nego liberto lá. Todo dia você tá vendo ministração com anjo lá. Todo dia você tá vendo cirurgia espiritual acontecendo. Gente arrebatada, nego batizado com o Espírito Santo. Aí como que você vai negar? Não tem como. Então, é isso. Eu digo o seguinte, pastor. Quando nós estamos aqui, quando que o senhor, por exemplo, se abriu, que eu sei que o senhor ministra muito sobre isso, sobre o ministério da oração em línguas. Um dia o senhor abriu a sua cabeça para isso. Quando o senhor abriu a sua cabeça para isso, começou a vir conteúdo. E não para mais de vir conteúdo. Sim ou não? Sim. Porque o senhor se abriu. Então, toda vez que a gente abre a nossa mente para um novo conhecimento, isso tem que ter humildade. A gente tem que ter cabeça aberta para falar assim, poxa, eu preciso aprender mais. E você estar aqui no podcast, no Podercast, você está aqui assistindo esse episódio que fala sobre conhecendo o anjo do seu ministério, você está se abrindo para um novo conhecimento. E tem um ditado, eu não sei de quem que é isso, mas diz assim, uma mente que se abre para um novo conhecimento nunca mais volta a ter o mesmo tamanho. Olha só. Uma mente que se abre para um novo conhecimento nunca mais volta a ser do mesmo tamanho. Quer dizer, aumenta a mente. O Einstein, né? Eu acho. Eu não tenho certeza aqui, não vou dar os méritos. Mas assim, é isso. Uma vez que você abriu a sua mente para o ministério das línguas, uma vez que você abriu para o ministério de libertação, você vai se aprofundar naquilo. Se você diz assim, isso não é para mim, tudo bem, você não vai ter, fique tranquilo. Se você diz que isso não é para você, não vai ter ministério com anjos com você. Você vai continuar no seu caminhada e tá tudo bem. Só que eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus? Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero tudo. Se Deus tem para você o profético, o senhor não quer? Quero. Se Deus quer liberar para ti o ministério de cura, você não quer? Então vou até fazer essa pergunta. Você quer o que de Deus? Você Boa. quer tudo? Escreve aí, eu quero tudo. Isso. Escreva aí no comentário, eu quero tudo. Isso. E compartilha com as pessoas. Compartilha com alguém que você sabe que tem uma chamada e que você sabe assim, poxa, essa pessoa tem tanto potencial, mas ela precisa se abrir para coisas novas. Manda esse vídeo para ela. Porque isso é extremamente importante. E isso aconteceu comigo. Depois chegou uma época que eu me movia muito em cura. E aí, normalmente, quando a gente fala de anjos ministeriais, normalmente o anjo ministerial que vai caminhar contigo tem a ver com o teu ministério. Tem a ver com o dom que você se move. Ele está ligado ao dom ministerial que você carrega. Ele está ligado àquilo que você opera. Né? E quanto mais autoridade você tem naquilo que você opera, mais anjos daquele assunto serão enviados para ti. Até aproveitando isso, que o tema é descobrindo o anjo do seu ministério. Isso. Como a pessoa descobre o anjo do ministério e ligando, é o mesmo o anjo da guarda quando a pessoa nasceu, que está guardando ele, ou é outro quando ele começa o ministério? Muito bem. Como a pessoa descobre? Alguns falam assim, eu quero descobrir meu anjo. Alguns que já vieram aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, falam que sabem até o nome, alguns sabem até o nome do anjo.
Até depois você pode falar se você sabe o seu. Mas responde aí, como a pessoa descobre O isso. senhor faz muita pergunta de uma vez. É que, Assim o senhor banana na minha é que cabeça. você tem profundidade, tem que aproveitar, responda tudo de uma vez. Anjo da guarda tem uma função. Anjos ministeriais têm outra função. Então, anjo da guarda, eu já te dei a base proteção. Anjos ministeriais estão em Hebreus 1,14. Porventura não são eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quer dizer, os anjos ministradores, a palavra ministério quer dizer trabalho. São anjos que estão para trabalhar. Então, quando que eu vou saber? Então, o anjo da guarda tem uma função guardar, o anjo do ministério, função trabalho. Como que eu vou saber qual que é o meu anjo ministerial? Quando eu estou fazendo o quê? Trabalhando. Quando eu estou trabalhando para o Senhor. Quanto mais eu trabalhar para o Senhor, quanto mais eu me entregar para aquele ministério, mais disponibilidade de anjos serão colocados. Mas eu pegando esse gancho aí de trabalho, que aí até você explicar isso no trabalho, porque aí tem muita gente que está assistindo que fala assim, ó, na minha igreja não me dão oportunidade, não me dão cargo. E aí eu falar, como faz essa pessoa que você diz, quanto mais trabalha, mais você vai descobrir. Não precisa ser que a obra de Deus não é só na igreja, né? Você tem praça, você tem rua, você tem, por exemplo, o ministério de cura. Você tem à frente de um hospital, fica na frente do hospital. Coloca lá uma plaquinha no teu peito. Escreve aí, ó, eu oro por você, posso orar por você. Jesus pode te curar hoje, é contigo. Praça, evangelista, né? Te falo assim, por exemplo, muitas coisas acontecem não no decorrer do culto, comigo. Muitas coisas acontecem comigo depois que o culto acaba. Quando a multidão vai embora, quando aqueles que vão só para comer 5 pães e 2 peixinhos vão embora, é nessa hora que começa a operação. Então, é uma cabeça, né? Às vezes, a gente precisa tirar isso, né? Que a obra de Deus é muito além, pastor Ariston, das 2 horas de um culto, né? A obra de Deus é muito além das 2 horas de culto. A obra de Deus é muito ampla. Você pode ser usado na intercessão. Você pode estar intercedendo, cobrindo um homem de Deus como pastor Ariston. Você pode cobrir minha vida. Então, assim, tem muitas coisas para ser feitas. E muitas obras, principalmente, são feitas num horário. Os grandes milagres e grandes ministrações de poder que eu vivi não foi durante o culto. Foi depois do culto, quando todo mundo foi embora. Quando tá lá Pedro, Tiago e João, só os íntimos. Entende? Então, é muito forte, é muito poderoso. E é assim que funciona na maioria das vezes. Porque quando tá todo mundo ali, você tem uma liturgia de culto, você tem uma hora para ir embora. Tem gente que tá em outra frequência. O cara tá ali para outras coisas. Mas quando tá os sedentos, como o senhor fala, os fominha, que o pastor Alisson gosta de falar, quando tá os fominha, nessa hora, os anjos que têm uma característica, outra característica para você aprender aí. Os anjos são discretos. Os anjos não gostam de aparecer. Os anjos, eles gostam que Jesus apareça. Os anjos de Deus. Os anjos, normalmente, como padrão, se ocultam. Quando nós vamos ter uma ministração com anjos e eles começam, porque quando isso acontece? Quando você já tem uma maturidade espiritual, uma maturidade bíblica, uma maturidade de experiência, que eles já sabem que eles podem se apresentar para você e que você não vai fazer bobagem. Mas como padrão, eles são discretos. Então, você não vai ver uma ministração com anjos aparecendo de uma maneira muito gritante num culto comum, onde tem pessoas comuns ali. Entende? Eles não vão fazer isso. Muito raramente. Muito raramente. Né? Porque os anjos de Deus, eles são discretos, se ocultam, liberam a glória para o Senhor, mas eles começam a se revelar na medida que você começa a ter autoridade, conhecimento e maturidade espiritual para lidar com eles. Por quê? Porque o que eles não querem é o que aconteceu em Apocalipse 19:10, quando aconteceu com João. João viu o anjo e se prostrou. O anjo pegou e falou, não se prostre, adora a Deus, não faça isso. Aí ele falou assim, eu sou conservo teu. O que é a palavra conservo? É aquele que anda com o servo. Ele está junto de servos. Adora a Deus. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. Aqueles que carregam o testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? É o poder de Deus. Aonde
Se você perguntasse assim, qual é o ambiente propício para a manifestação angelical? É aonde tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus não é eu vim aqui e falar Jesus me salvou. Não, o testemunho de Jesus é você dizer, é você ter toda a capa completa de poder e autoridade de Jesus no ambiente. O que tem testemunho de Jesus? Tem cura, tem libertação, tem batismo com o Espírito Santo, tem salvação de alma, tem pregação da palavra de Deus. Isso é o manto completo de Jesus. Então, onde tem o testemunho de Jesus, o espírito da profecia, ali os anjos estão presentes.